começar falando sobre essa notícia quentinha que saiu aqui, que o ministro da Economia, aí, Paulo Guedes, teria batido o martelo aí quanto a essa ampliação aí de 200 para 600 reais aí, né, por mês, no valor do Auxílio Brasil, né? E também ao lançamento aí do Auxílio Caminhoneiro aí de R$ 1.000 para compensar então a alta do diesel, né? Também tem a ideia de dobrar o valor do Auxílio Gás aí hoje em R$ 53, né? São aí 3 ações, 3 medidas aí com um custo total aí estimado em 29 bilhões de reais, né? Que estão sendo discutidas então agora aí entre os líderes aí dos partidos no Congresso, né? A intenção é passar essas medidas aí por meio de uma PEC, né? De uma proposta de emenda à Constituição, juntamente aí com o estabelecimento de um estado de emergência, né? Com a decretação de um estado de emergência. Como que o senhor analisa aí essa questão, professor? Tem algumas questões que precisam ser sopesadas aí, né? A gente está, obviamente, num período eleitoral, então essas ações, né, esses anúncios de auxílio, têm uma perspectiva, obviamente, eleitoral, né, de ganhar apoio de um setor da população que realmente está passando por dificuldades econômicas, né, dado o desemprego elevado, dado o aumento do custo de vida, alta de custo de alimentos, moradia, combustível. Essa é uma questão política, né, envolvida, e aí tem também essa pretensão de se decretar um estado de emergência, porque a partir disso se coloca em exceção alguns instrumentos jurídicos, né, que fazem o controle dos gastos públicos, dos investimentos públicos, para onde são direcionados esses investimentos, em que momentos eles podem ser gastos, né, questões orçamentárias que são definidas, por exemplo, pelo Congresso Nacional no ano anterior, enfim. Então tem uma série de questões que ficam em suspensos se aprovado um estado de emergência. Então a gente tem questões eleitorais envolvidas e do outro lado também temos essa manobra, né, de tentar afastar proteção jurídica de instrumentos que são importantes para fazer o controle dos gastos públicos. Agora, claro, tem outras questões aí muito importantes, porque claramente, né, a gente vê no governo Bolsonaro, né, uma falha muito grande em desenvolver políticas de empregabilidade, né? Então, se de um lado nós não temos uma política de emprego, de trabalho, né, de criação de postos de trabalho, e sobretudo postos de trabalho mais qualificados, né, não postos de trabalho precarizados, que são temporários e que geralmente a remuneração é muito baixa, muito insuficiente para atender as demandas do trabalhador. Então o governo passa a usar desse tipo de subterfúgio para aplacar de maneira emergencial, algo que não deveria ser por tempo muito expressivo, né? Aplacar essas demandas dos trabalhadores, que estão sufocados com essa alta dos custos das questões aí de sobrevivência, né? Então, algo que deveria ser emergencial passa a ser uma forma de gestão pública, e isso é problemático, né? Sobretudo se nós estamos lidando com uma questão de controle de gastos e de a forma como se faz o investimento público e, sobretudo, num período eleitoral. Então, tudo isso é um imbróglio que a gente vai vendo, né, que vai se avolumando e se vai perpetuando por um período já bastante longo, porque desde que começa a pandemia, né, em 2020, a gente tem visto esse tipo de gestão, né, de se dar auxílio. Agora se aumenta o número de possibilidades de auxílio, né, nesse anúncio do Paulo Guedes, mas não se está lidando com as questões estruturais do mercado de trabalho e também das questões econômicas importantes para aplacar essa alta extrema nos insumos, né, importantes para a sobrevida das pessoas, para a sobrevivência das pessoas. Então, parece mais uma manobra eleitoreira, né? Claro, porque de um lado tem um descontentamento da classe trabalhadora, isso é evidente, mas do outro lado também não se tem uma política estruturada para fazer frente a essas demandas da classe trabalhadora em relação a esse aumento do custo de vida. Então, se usa desse tipo de instrumento para dar uma resposta imediata, mas, sobretudo, buscando um apoio eleitoral nesse período aí, às vésperas da eleição.
Professor, deixa eu tirar uma dúvida, Cabral aqui falando. Você acha que, por exemplo, o governo querendo botar PEC caminhoneiro, PEC Vale Gás, PEC, meu Deus do céu, esqueci a última, aumentar o auxílio e etc., ele vai ter que provavelmente pedir estado de emergência. Arthur Lira, eu acho que consegue com os deputados a aprovação. Mas Pacheco não é muito do defensor. Você acha que o Senado pode barrar isso? Olha, eu acho um tanto difícil barrar, porque nós estamos justamente lidando com um período eleitoral. Então, na falta, isso que eu falei, Cabral, na falta de ter uma política mais estruturada para lidar com essas questões, né, que já nos acompanham desde, vamos dizer, do começo da pandemia, ou até mesmo, obviamente, antes dela, né? Porque a alta do combustível, por exemplo, já vem vindo de um tempo, a alta dos custos de vida das pessoas já vem aumentando já de longa data. Só que com a pandemia isso piora, claro, porque as pessoas daí ficam sem renda, perdem emprego, a economia cambaleia, né? Então, essa soma de coisas vai fazer com que haja uma pressão popular em cima do governo. Então, num período eleitoral, acho muito difícil que os senadores freiem isso, né? Talvez façam algum tipo de negociação, vamos dizer, com o executivo, não aprovar todos os auxílios, ou aprovar uma parte deles, ou com valor menor, por um período menor, mas certamente, a minha opinião, óbvio que sujeita a críticas, o Senado vai pisando em ovos também nesse campo minado das eleições, né? Muitos senadores, inclusive, são da base aliada do governo, ou têm interesse em reeleição, ou eleição de seus aliados políticos, sejam eles deputados, governadores, enfim. Então, isso tudo vai ser colocado no cálculo, porque não é um cálculo meramente econométrico, né? Vai ser colocado aí a questão central nesse período eleitoral é o quanto que se perde, quanto que se ganha em termos políticos. Então, a meu ver, parece que o Senado vai talvez mediar isso de alguma forma de não aprovar o pacote inteiro, mas talvez passe isso por conta de cálculos eleitorais. Pois é, a gente percebe nas declarações do Pacheco em relação a isso até um excesso de cautela, né, o professor? E aí a pergunta que eu faço que é, independente de aprovação, tanto na Câmara quanto no Senado, o que diz a lei eleitoral, né, o direito eleitoral, aí há alguma possibilidade disso ser barrado por questões jurídicas, essas medidas? Nós temos, né, um arcabouço jurídico que pode ser usado para dar conta disso. Agora, claro, tudo isso passa por uma mediação política. Mesmo as cortes, né, que operam na base do direito, elas também levam em conta questões políticas nas suas decisões, né? A gente vê o STF mesmo decidindo de certas maneiras, certas formas que não atendem totalmente o que diz a Constituição ou as leis infraconstitucionais, e a mesma coisa nós vamos ver nesse momento, porque hoje nós tivemos uma notícia que saiu de ontem para hoje, que o Bolsonaro se reuniu às portas fechadas com um dos ministros da Suprema Corte, com Alexandre de Moraes, que é um dos ministros que bate mais de frente, né, com o Bolsonaro e seus aliados, né, a ver aí as questões atinentes à prisão do Daniel Silveira, né, toda a questão da discussão do indulto do Daniel Silveira, os inquéritos que estão sob o controle do Alexandre de Moraes, que afetam diretamente interesses político-ideológicos do governo Bolsonaro. Então, assim, as conversas começam a acontecer no sentido de tentar fazer mediações, né, ainda que o direito diga, olha, em período eleitoral não se pode usar da máquina do Estado para, vamos dizer, distribuir benesses, enfim. Eu não estou dizendo que o auxílio seria uma benesse, né, até porque está atendendo, claro, uma emergência da população que está passando fome, né, a fome aumentou no Brasil, como eu já disse, essas questões de aumento de custo de vida no Brasil, só que a questão existem outras questões envolvidas, que é a forma como se faz o manejo do orçamento que está sob a cargo do Executivo, especialmente nesse período eleitoral. Isso pode ser considerado por críticos do governo, por opositores, como uma forma de abuso de poder para conduzir o jogo eleitoral a seu favor.
Mas aí, entre o que diz o direito e a forma como ele é aplicado pelas cortes, há um grande abismo, né? Porque tudo vai passar por mediações políticas também na hora das cortes enfrentarem essa questão. Certo. José, e sobre a eleição? Essa confusão aí, Fachin, militares só deveria ser a base, como tem feito, tem que dar parabéns para eles, de distribuição de urnas de Brasil afora, locais que o TSE é impossível chegar, os militares fazem um trabalho excepcional de entrega, mas como é que fica um passo seguinte? Fiscalização, não fiscalização, eles devem, não devem, tem acordo, tem tecnologia, como é que você enxerga isso, por favor? Você bem colocou, Cabral, que as Forças Armadas sempre deram um apoio logístico, né, para essas questões eleitorais aí, para chegar às urnas, onde não chega muitas vezes nem luz, né, e às vezes tem que levar a urna para operar através de um reator ali, alguma coisa assim, mas o que acontece agora é um passo muito mais largo, né, das Forças Armadas, no sentido de fazer a fiscalização do processo eleitoral. Pela Constituição, está claramente colocado que a quem cabe a fiscalização, a condução, a promoção do processo eleitoral, desde esse início até o fim e até mesmo depois dele, para verificar se não houve abuso, para verificar se vai ter que caçar mandato ou não, questões de inegibilidade que foram desconsideradas durante o processo eleitoral, é ao judiciário que cabe, né? Quem faz toda a fiscalização desse processo é a Justiça Eleitoral. Então, como braço do judiciário, cabe a esse braço do Estado fazer a fiscalização do processo eleitoral. E é isso que, por exemplo, o TSE tem reafirmado a todo momento, tentando fazer essa mediação com as Forças Armadas, considerando que as Forças Armadas têm pretendido participar de uma maneira bastante enviesada desse processo eleitoral, colocando em xeque, inclusive, a confiança, né, no processo eleitoral, na sua credibilidade, o que vem sido respondido à altura pelos sucessivos ministros que presidiram o TSE, desde o Barroso, o Fachin, e com certeza vai ser da mesma maneira com Alexandre de Moraes, que assume a presidência nas vésperas da eleição, né? Porque o Alexandre de Moraes já vem falando sobre isso enquanto ministro do STF. Então, a gente vê essa disputa de narrativa, né, das Forças Armadas em relação ao processo eleitoral. E isso gera problemas, porque se a gente for olhar em outras democracias consolidadas, a gente vê que as Forças Armadas elas têm um papel muito reservado, no sentido de não se miscuir em questões políticas nacionais internas, apenas fazendo frente ao que se chama de inimigo externo, né, quando há ataque à soberania do Estado ou na defesa da soberania do Estado. E no Brasil nós temos essa para mim, uma inversão completa dos valores democráticos, em que as Forças Armadas a todo momento atuam ativamente no contexto político interno nacional. Se a gente compara, por exemplo, com o Uruguai, que é nosso vizinho, que saindo da ditadura militar fez uma reforma tremenda no seu sistema político, judicial, e acabaram colocando muitos limites à atuação das Forças Armadas no Uruguai, com controle muito forte, tanto que nós tivemos um caso recente que um general tentou fazer um aceno de em questões políticas internas no Uruguai e ele foi punido. E isso saiu em todos os jornais, na mídia uruguaia, dizendo que ele seria responsabilizado por ter rompido com os limites da atuação do militar numa democracia. Então, o que nós temos no Brasil hoje é um reflexo do que nós não fizemos, obviamente, no passado, de não impor controle sobre as Forças Armadas, e agora as Forças Armadas estão tentando conduzir de uma maneira disfarçada, a meu juízo, com esse tipo de discurso de que não, é preciso fiscalizar porque o TSE não está fiscalizando, mas assim, então as Forças Armadas deveriam trazer algo concreto que mostrasse de maneira cabal que o TSE está conduzindo as eleições, a Justiça Eleitoral está conduzindo as eleições de uma maneira enviesada, não confiável. Até agora, eu não vi prova nenhuma concreta disso, a não ser discursos e desconfianças que já foram respondidas pela própria Justiça Eleitoral num dossiê que as Forças Armadas apresentaram, inclusive, várias perguntas e itens que deveriam ser respondidos, né? E a Justiça Eleitoral respondeu
todos esses itens, ainda que as Forças Armadas nem tivessem, segundo a Constituição, poder de tal forma de tentar influir nas eleições. Mas a Justiça Eleitoral acabou atendendo a essa demanda das Forças Armadas. Uma forma também de fazer essa mediação nessa guerra aí, né, desse cabo de aço. Inclusive o Fachin, né, que determinou então aí a abertura, né, de um processo administrativo aí para acompanhar esses procedimentos aí de fiscalização, de auditoria aí do sistema eletrônico de votação durante as eleições, né, com a instauração aí, então desse processo administrativo foi aberto prazo de 15 dias para que as entidades aí fiscalizadoras previstas aí na resolução manifestem aí o interesse na participação, né, de acordo ainda com a Secretaria de Comunicação aí do TSE. Após esse prazo, com todas as instituições aí inscritas, serão realizados então os procedimentos necessários aí para dar seguimento às ações de fiscalização e auditoria. Vamos mudar de assunto aqui, porque eu acho que tem uma outra questão interessante para a gente falar, que é sobre a CPI, aí essa CPI do MEC, né, que o Senado atingiu um número de assinaturas aí para abertura dessa CPI, né, o requerimento da abertura aí de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o gabinete paralelo aí instituído no Ministério da Educação, na época sob o comando do ex-ministro Milton Ribeiro, atingiu então as 27 assinaturas aí, que é o mínimo necessário aí que possibilita criar essa CPI. Como que você analisa mais essa questão, hein? Uma bomba, né, no período eleitoral. Isso é bem complicado, porque, obviamente, a CPI é um instrumento político também, né? Além de servir, claro, para questões jurídicas, por exemplo, apurar responsabilidades não só politicamente, mas juridicamente, porque os dossiês das CPI são encaminhados para o Ministério Público, Polícia Federal, para fazer investigações, seja de crimes ou de improbidade administrativa, mas o principal foco de qualquer CPI é criar fatos políticos, né? Fatos políticos que são jogados no colo de quem está no poder. Então, é um campo minado para o presidente Bolsonaro nesse período eleitoral, né? Se a CPI da Covid, por exemplo, não chegou a causar todo o estrago, pelo menos na envergadura que a oposição pretendia, agora entrando no período eleitoral, a guerra é mais pesada, né? Porque o governo vai ter que responder de uma maneira tal para não deixar que isso estoure nas urnas. E essas respostas do governo podem ser, inclusive, contra os seus próprios interesses, né? Aliás, por exemplo, pensando no caso do ministro Milton Ribeiro, que foi preso, o ex-ministro da Educação, lembrando a declaração que o Bolsonaro deu há um tempo atrás, onde colocava a cara no fogo pelo Milton Ribeiro. O Milton Ribeiro foi preso, acabou até dizendo que agia sob ordens do Bolsonaro, enfim, de uma maneira tentando dizer, não fiz tudo isso que estão dizendo. Isso já é um grande estrago para um governo que foi eleito, né, no calor da Lava Jato, com o discurso anticorrupção, enfim, com aquela coisa toda, mas que acaba mostrando suas fraquezas, né? Tá aí um exemplo no caso do MEC. Então, uma CPI dessa envergadura é algo muito bombástico, ainda mais que se dá dentro de um ministério que é um ministério muito visado, né, pelo público, pela população, pela mídia, enfim, pode trazer grandes problemas aí para o Bolsonaro. Vamos ver como que o governo vai lidar e a base aliada vai lidar com essa CPI. Ex-ministro que já foi solto, inclusive, né? O Portela deixou a carceragem aí da Polícia Federal aqui de São Paulo aí por volta das 3 horas da tarde, agora há pouquinho, né? Após decisão aí do desembargador, o Ney Belo aí do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que ordenou a soltura aí dele também dos pastores aí, o Gilmar Santos e do Arilton Moura. Cabral? A pergunta da Érica, eu acho que é uma boa pergunta no chat. Pergunta da Você Érica? que geralmente lê a penúltima coisa. Pergunta da Érica. O que ele acha do Moraes censurando o PCO, os bolsonaristas? Partido da Causa Operária, censurou ontem, anteontem. Pois é. Exato. A gente vê isso, né? Porque o judiciário, um judiciário sem rédeas, né, sem controle,
é um problema, como qualquer poder, né? Sem controle, ele acaba passando por cima de tudo e de todos. Então, foi incluído o PCO no grande inquérito das chamadas fake news, porque fizeram postagens, né, atacando o Moraes, inclusive chamando de skinhead, uma coisa assim, falando que o que ele fazia no inquérito das fake news era autoritário. E isso foi interpretado como o ataque à Suprema Corte, né? Nós temos aqueles 2 grandes inquéritos no STF que estão com o Moraes, que geram todos esses problemas aí, das fake news e dos atos antidemocráticos, que tem se expandido, né? Tem se expandido para influir na vida política nacional. É claro que nós temos discursos que são discursos extremamente perigosos, né? Que tem um cunho muito violento, antidemocrático, que devem ser reprimidos pelas instituições, né, inclusive pelo judiciário, a partir do que o Ministério Público lhe traz, né, como seria o representante da sociedade. Mas o que a gente vê nesses inquéritos é uma ampliação para aquilo que se considera violento ou não, né? A partir de uma crítica ao STF, disso já se extrai uma conclusão absurda de que nós estaríamos diante de um discurso violento, antidemocrático, porque a crítica aos poderes constituídos, seja legislativo, executivo, judiciário, e a quem ocupe esses poderes, ainda que transitoriamente, são críticas que fazem parte do jogo democrático, inclusive garantido pela própria Constituição. Então, pelo que eu vi, pelo que eu li das postagens do PCO e a resposta que foi dada pelo PCO, eu li alguma coisa na internet, eu não vi ali nenhum tipo de discurso que fosse um discurso considerado contra o Estado Democrático de Direito, contra os fundamentos do Estado Democrático, que pudesse configurar um crime previsto na legislação penal. Então, parece aí uma resposta do Alexandre de Moraes bastante autoritária, e isso é perigoso, claro, as pessoas têm razão de ficar preocupadas, porque, veja, o judiciário é aquele que deveria fazer o controle dos outros poderes. Um judiciário que deveria fazer o controle e também não tem um autocontrole, não há quem controle o judiciário, é um grande caminho aí, uma grande porta aberta para o autoritarismo. Pois é, e o Lira conseguiu aí o impossível, né? Oferecer um jantar aí na noite de ontem, né? Aí em homenagem a Gilmar Mendes, que completa 20 anos aí como ministro do STF, em encontro aí que estavam presentes aí Bolsonaro e ele, né, Alexandre de Moraes. Pois é. Então é mais um exemplo aí, né, aquilo que eu disse, né, você vê que começa, nesse período eleitoral a gente vai vendo as conversas acontecendo daqui e de lá, né, tentando ajeitar as coisas, aquilo que era guerra, de repente já se vê uma aliança, né? Nada está descartado nesse cenário ainda, até outubro, nós estamos indo para julho, parece pouco tempo, mas muita coisa pode acontecer nesse pouco tempo, as coisas vão acontecendo de maneira muito acelerada. Então, não nos estranhemos com alianças que a gente jamais pensou que aconteceria, né? Pois é, tá certo. Mais alguma questão, Cabral? Não, de boa. Então é isso, queria agradecer então José Carlos Portela, mestre em Direito, professor da PUC de São Paulo. Muito obrigado pela entrevista e pelos esclarecimentos. Eu que agradeço, fico à disposição para a próxima. Bom trabalho, até mais. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado. É isso, Cabral, considerações finais ou ficamos por aqui? Considerações finais e depois ficamos por aqui. Considerações finais...